Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos, este é o podcast Educação em Destaque, seu programa semanal sobre educação aqui produzido direto de Brasília. Como você já conhece, esse é um programa onde a gente conversa com educadores, sobretudo, e falamos sobre as pautas aí que dizem respeito à educação. O programa Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, baseada aqui em Brasília. E esse programa é possível porque a gente pode contar com o apoio de parceiros. Nós temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos também o apoio do Simpro-DF, Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública. Temos também o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e temos o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E contamos ainda com o apoio do SEBRAE, parceiro que soma com a gente aqui. Inclusive, agora você fica aí com esse anúncio do SEBRAE. Vamos, filha. Aqui tá muito bagunçado, depois a gente volta, tá? Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta, eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. Eu queria dar mais um passo, ampliar. Vamos pegar crédito. Eu fico inseguro. É isso. O SEBRAE vai me orientar. Mamãe, é esse que eu quero. Na hora de dar o próximo passo no seu pequeno negócio, acredite e conte com a orientação de um parceiro. Procure o SEBRAE. Então é isso, esse é o anúncio do SEBRAE aí para você. E hoje nós recebemos aqui no programa um professor que é um economista, ele também é um cientista político, e a nossa conversa de hoje vai tratar sobre esses temas aí que estão afetando o Brasil e o mundo e que são importantes. Ele tem uma reflexão sobre esses acontecimentos. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, presidente do PROIFES Federação, parceiro nosso aqui do podcast Educação em Destaque, mas hoje a gente vai conversar sobre a sua condição mesmo de cientista político, como que ele está observando esses acontecimentos aí recentes no Brasil. Então seja muito bem-vindo, professor Francisco Wellington Duarte. Obrigado, Francisco, obrigado a todos que estão assistindo. Estou aqui para contribuir, para a gente estabelecer um bom debate. Pois é, para que fique claro para vocês, o professor Wellington é um cientista político, como eu falei para vocês, também é economista, ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem lado na política, ele se identifica como uma pessoa, um sujeito, um ator político aí do campo da esquerda, então é um pensador marxista, e é esse olhar que a gente está trazendo hoje aqui para essa reflexão. Professor Francisco Wellington, eu gostaria de iniciar a nossa conversa aqui perguntando de forma bem geral como é que você está acompanhando esses acontecimentos aí recentes no mundo, rapaz. No final de semana da semana passada, a gente teve então o encontro de Trump e Putin ali no Alasca para discutir a questão da Ucrânia. Depois a gente teve o encontro do presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, com o Trump e uma representação também da União Europeia. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora, como é que você está avaliando isso? Olha, Francisco, o mundo em ebulição, né? Um mundo em transição. A transição do mundo unipolar, né, para um mundo multipolar, ela não é feita de forma nem rápida e nem linear. Tem altos e baixos, idas e vindas, e a perda de importância econômica dos Estados Unidos tem levado a isso. A eleição do Trump é um sintoma disso. E as ações dele, que a gente acha que é translocado, é louco e tal, talvez até seja. Mas ele tem um propósito, que é recuperar pela força o poderio norte-americano. E aí vem a seguinte questão. Os Estados Unidos, eles nunca foram um país de respeitar a democracia em canto nenhum. Desde a doutrina Monroe, 1923, até o Big Stick, 1901, de lá para cá, é sempre intervindo nos assuntos internos dos países. Isso não é nenhuma novidade. Qual é a novidade agora? É que o Trump utiliza muitos elementos, inclusive a questão comercial, para fazer isso.
Então, ao invés de ele partir para cima com tanques, aviões, invadir e tal, ele usa a nova arma, que são as tarifas, né? E no caso da Ucrânia, é evidentemente que ele tenta, mais uma vez, estabelecer o fim daquela guerra para que ele, inclusive, tenha maior espaço de manobra para lidar com a China, que, na minha perspectiva, é o principal adversário dos Estados Unidos. Então, todo esse movimento, a reunião com com Putin, e com Zelensky, seu entorragem, é a primeira vez que eu vejo um presidente de um país relativamente fraco, pequeno em termos políticos, levar uma entorragem da União Europeia. É uma coisa assim patética, revelando, inclusive, o nível de desqualificação dos dirigentes europeus desse momento. Infelizmente, o velho mundo realmente está velho e carcomido. Pois é, mas em que pese essa situação da Europa e aí esse suporte ali para o Zelensky, que mostra também a fragilidade dele, como você acaba de falar, o olhar do Trump, o olhar dos Estados Unidos está muito mais direcionado, aparentemente, mais longe ali, a China como horizonte. De que modo você acha que, nesse momento, encerrar a guerra faz com que o Trump possa direcionar a sua ação para a China? Porque na medida em que você deixa de lado a Ucrânia, os Estados Unidos está despejando uma montanha de dólares, bilhões e bilhões, inclusive agora a promessa de mais 100 bilhões de dólares financiado pela União Europeia, mas com os Estados Unidos sempre ali dando o respaldo. Ele teria mais espaço estratégico para atacar a China. Porque, na verdade, se você olha, hoje a China é um país muito interessante. Ela fica de observador, de crítico, ela não se mete em contendas militares, mas há um movimento dos Estados Unidos de cercamento comercial da China no Oriente Médio. E não apenas isso, Francisco. Na África, há essa guerra silenciosa entre Estados Unidos e China. A China está muito na frente, né? Mas os Estados Unidos estão de olho, inclusive porque a França foi expulsa do Sahel. Então, criou aquele vácuo que os Estados Unidos querem entrar. Então, é todo um complexo. E a perspectiva de Trump agora é que, tendo essa folga na Ucrânia, ele se vira para onde? Na América Latina, que é mais fraca. Está aí colocando destroyers nas áreas internacionais ali próximas do litoral venezuelano. Já disse que vai derrubar Maduro, aumentou a recompensa de 25 para 50 milhões de dólares pela cabeça de Maduro, enfim. Sem falar que um avião apareceu do nada, avião da CIA, e passou em Porto Alegre, está em São Paulo, ninguém sabe como é que esse avião chegou aqui. O que é isso, então? Tem toda essa expectativa com relação ao reposicionamento estratégico dos Estados Unidos. Pois é, esse olhar do Trump para a China faz com que a gente pense também na importância dos BRICS. À medida que ele se aproxima do Putin e até sinaliza ali, humilhando a Ucrânia na entrega que a Ucrânia precisa fazer para que a guerra, pelo menos para que o Putin reconheça uma vitória, é preciso que a Ucrânia entregue alguma coisa. Então, o Trump está operando nesse sentido de fazer com que a Ucrânia entregue isso para que o Putin tenha essa vitória. De que modo isso pode significar uma relação mais sólida dos Estados Unidos com a Rússia, no caso com o Putin, em detrimento da organização dos BRICS? Na verdade, o que ele quer é desestabilizar o BRICS, né? Ele tem um discurso dele falando sobre isso, claramente. Olha, a moeda é um tesouro dos Estados Unidos que a gente tem que preservar, e o BRICS não pode ser considerado um parceiro porque exatamente luta contra a moeda dos Estados Unidos. Ele disse isso claramente. Aliás, o surto que ele teve com o tarifaço vem de onde? Depois da reunião do BRICS aqui no Brasil, né? A gente tá, olha, foi por causa de Bolsonaro e tal. Tá, pode ter sido em termos ideológicos, mas em termos estratégicos, o tarifaço dele, né, foi muito em função da reunião dos BRICS, que fortaleceu a relação entre Brasil, Estados Unidos, Índia e China. São esses 4 suportes do BRICS. E Francisco, a questão da Rússia ela é muito específica. Ontem o presidente da Finlândia, lá quando estava lá, desculpa o termo que eu vou usar, puxando o saco do Trump, ele disse uma frase que remete a 1944, que ele falou que era necessário que a Ucrânia, tal qual 1944, faça um acordo com a Rússia. Qual foi o acordo de 1944? A Finlândia, que era aliada dos nazistas, perdeu a guerra, fez um acordo de paz com a Rússia, a União Soviética na época, e ela cedeu 10% do território, alargando a distância das fronteiras da finlandesa com Leningrado, hoje é São Petersburgo. Olha só a lógica. Quando a gente fala em terra, parece uma coisa antiga.
Mas no contexto europeu, na história da Europa, não é. E proteções geopolíticas ali, considerando territórios, sempre foram levadas em consideração. Para nós, brasileiros, isso parece meio estranho, mas para os europeus, não. Então, o que é que Trump quer? Estabilizar a relação dele com Putin, exatamente para tentar aproximar-se de Putin, quebrar a aliança dele com a China, né, que estão muito próximos hoje em dia, e, por consequência, ir minando por dentro o BRICS. Pois é, nessa semana, a gente está gravando hoje aqui na quarta-feira, dia 20, e ontem aconteceu que um representante da China esteve na Índia discutindo ali a relação entre os dois países. A gente sabe que ela não era uma relação estável, enfim, mas eles estão criando essa reaproximação, e vale a pena a gente lembrar também que o Trump acabou de decidir ali pela taxação dos produtos indianos, né, numa taxa igual a essa absurda que ele impôs aí ao Brasil. Como é que você está vendo essa aproximação China-Índia? Isso é muito interessante, é muito novo, até porque a China nunca teve, de fato, uma relação muito amigável com a Índia. Estiveram à beira da guerra nos anos 60, né? E o Paquistão é armado pela Índia, pela China. Até um conflito agora recentemente localizado e tal, e os aviões que foram usados foram os aviões chineses. Então, assim, o cidadão lá, que me foge o nome dele agora, que é o primeiro-ministro, depois Francisco pode até ver isso aí, ele é de extrema-direita, mas ele é muito nacionalista, né? E o nacionalismo hindu. Então ele se aproximou da Rússia, comprando petróleo. Então o Trump tentou fazer o que ele fez com a União Europeia. Tentou dar impor um posicionamento ameaçando de forma tarifária. A Índia não é um país pequeno, ainda é o país mais populoso do mundo, tecnologia em franca expansão, exército em franca expansão. O primeiro-ministro de lá não aceitou, e a China viu a oportunidade de se aproximar. E a China negocia com todos. Todo mundo sabe aqui que, em termos de negócios, a China não tem ideologia, ela tem posicionamento estratégico e geopolítico. Para ela é muito mais importante se aproximar da Índia, mesmo que ela também tenha ótimas relações com o Paquistão, para tentar neutralizar essa entrada do Trump na Índia, fortaleza esse tripé ali. Você já imaginou uma aliança Rússia, Índia e China? Seria uma dor de cabeça gigantesca para Trump. Pois é, e o que a gente observa? Por mais que para muita gente o Trump seja só um ególatra, seja essa figura deslumbrada com a própria imagem, ele está reposicionando esse lugar dos Estados Unidos no mundo. Está todo mundo falando dos Estados Unidos, bem ou mal está todo mundo falando. A Europa, sucessivas humilhações, ele humilhou a União Europeia agora com a questão do tarifaço também imposto a eles ali. Essa situação da Ucrânia, de novo, estava ali aquele grupo de representantes de países europeus sendo humilhado por ele, porque imagina, vocês mandam aqui um representante, vocês têm que virem juntos e saem todos humilhados. Desculpa, Francisco. Você viu o posicionamento da reunião? Trump na mesa e aquela turma ali, cara. Pois é, a questão que eu levanto aqui, assim, o Trump está conseguindo, como ele disse que faria, fazer a América grande de novo. Como é que você observa esse slogan de campanha dele diante desses fatos que a gente está presenciando? E aí ainda estamos há 8 meses, quer dizer, só 8 meses do governo dele, então vem muito mais por aí. Ele já está fazendo a América grande de novo? Como é que você avalia isso? Olha, a gente não pode perder a perspectiva de algumas coisas. Que o Trump é um bufão, é um translocado, tá? Mas, a gente falar em bufão e translocado nos Estados Unidos, né? Mas ele tem um método. A loucura dele tem um método. A equipe dele é ridícula, é horrível, desqualificada, não? Mas tem um método. E o método dele é o quê? Fazer com que os Estados Unidos voltem a ter essa perspectiva de poder do ponto de vista econômico. E aí vem uma contradição. Que na hora que ele impôs esse tarifaço para todo mundo, cara, ele impôs um tarifaço para a Suíça. 39%. O governo suíço acordou com esse tarifaço, está lá em polvorosa, porque a inflação vai disparar. As contradições internas da economia norte-americana, que é uma economia decadente, elas estão dizendo, ao contrário, que a situação está piorando lá dentro, né? Aparecem os primeiros sintomas já de inflação crescendo, 1 quilo de carne nos Estados Unidos está R$150, né? Então, assim, é porque às vezes, Francisco, aí é bom que diga para as pessoas que estão vendo, a gente espera que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Trump é um bufão, não sei o quê, reposicionou os Estados Unidos, mas efeitos econômicos geralmente levam algum tempo.
O tarifaço ainda está sob perspectiva. Ele avança e recua. No caso do Brasil, por exemplo, diz que ia tarifar tudo, 50%. Recuou, né, em vários aspectos estratégicos. Então, assim, ele enfrenta dificuldades internas e ele só consegue isso, consegue impor sua política translocada, porque o principal opositor dele está esfacelado politicamente. O Partido Democrático praticamente, não é que desapareceu, mas está lá, diluído, não tem resistência, então ele consegue fazer isso. Mas muito em termos de retórica. Mas é tal coisa, os Estados Unidos é o país mais poderoso do planeta. A gente não pode perder essa perspectiva. Que tal uma pessoa daquela qualidade, uma presidência da República, beleza, mas é um país poderoso, tem 803 bases militares no mundo, tem poder para impor tarifas que nenhum país tem, e nessa perspectiva a gente precisa ter um pouco de paciência para averiguar se os efeitos econômicos internos eles vão acabar influenciando essa política externa dos Estados Unidos. Eu gostaria, você tocou num ponto que eu acho importante desenvolvermos um pouquinho mais aqui. Porque nos Estados Unidos a gente tem, diferente do Brasil, de outros países, que você tem uma diversidade de partidos, embora representando poucas ideologias, porque não existe ideologia para tantos partidos como a gente tem no Brasil, mas lá a gente tem 2 partidos, basicamente, Partido Republicano e Partido Democrata. O Partido Democrata estava na presidência com o Joe Biden e aí foi derrotado pelo Trump, que é do Partido Republicano. O Trump não só foi eleito, como tem a maioria no Congresso, tem a Suprema Corte, enfim, tudo ali conspira a favor desse desejo dele de impor esse modelo que ele tá impondo. E você falou do Partido Democrata, que aparentemente desapareceu, que não há resistência e nada. Recentemente, a candidata que representou o Partido Democrata na disputa com o Trump, a Kamala Harris, que é ex-vice-presidente ali do Biden, ela fala que não surpreende o que o Trump está fazendo, porque ele anunciou em campanha que faria, e de fato ele está fazendo. Do ponto de vista dela, o que surpreende é o fato de não haver resistência na sociedade. As universidades cedendo, só Harvard deu uma segurada ali, mas as universidades cedendo, a mídia praticamente no esquema dele todo. Então eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre essa situação do Partido Democrata, como a resistência ao Trump nos Estados Unidos tem sido tão baixa. Eu vou aqui fazer uma análise, talvez seja simplista demais, mas de acordo com o tempo que a gente tem aqui, não pode ser tão aprofundado. Mas olha, você só pode fazer isso que Trump está fazendo com a sociedade que ela não tem uma definição ideológica dos grandes grupos do poder. Qual é a diferença básica que um trabalhador ou trabalhadora norte-americano tem em relação ao Partido Democrático e ao Partido Republicano? Aqui no Brasil você tem uma demarcação clara do que é um e do que é outro. Nos Estados Unidos, essa demarcação há muito tempo foi sendo diluída. Então, para o trabalhador médio, o que interessa a ele é a vida dele. E os governos democratas estavam simplesmente destruindo a vida deles. E o Trump se ancorou nessa perspectiva e conseguiu ser eleito. Mas os meios de comunicação, gente, os meios de comunicação são grandes grupos conglomerados capitalistas. Eles não vão afrontar o presidente da República. Não vão. Alguns só fazem oposição, mas é a oposição dentro do sistema deles. E assim, nós brasileiros, e o mundo de uma forma geral, tem uma perspectiva muito esquisita do que é a democracia norte-americana. Porque é a democracia que a gente vê nos livros. Tocqueville, John Locke, Benjamin Franklin. Não é assim que funciona. A democracia dos Estados Unidos tem uma estruturação própria, né? É a democracia do grande capital, sempre foi. Então, assim, por isso que o Trump teve o apoio da grande indústria, teve o apoio do petróleo, da grande indústria do petróleo, das armas, e aí ele conseguiu fazer um bloco econômico que o fortalecesse e continua fortalecendo. Gente, esse discurso de Trump de extremismo não é que seja bem aceito na sociedade norte-americana, mas ele diz o seguinte: do jeito que estava, não tinha mais condições de continuar. Então deixa esse cara aí fazer o que faz, até porque ele discursa para fora e para dentro ele continua fazendo aquele mise-en-scène. Como eu disse, a economia pode chegar no futuro e dizer: pessoal, tudo que ele prometeu não foi feito. E aí o Partido Democrático vai ter que se reconstituir. Ele está esfacelado, está sem perspectiva ideológica nenhuma. Dentro dele há vários grupos ali que foram surrados eleitoralmente. Vamos ver a eleição do ano que vem, né? A eleição
da Câmara de Deputados. E só um detalhe, a gente diz, Trump domina tudo, mas se você pegar a Câmara de Deputados e o Senado, a diferença é mínima, 1 ou 2 cadeiras. Então, se você tivesse um Partido Democrata forte, ele estaria fazendo uma oposição vigorosa, mas não está. Então, o Trump passa tudo que quer. É porque, basicamente, quer dizer, Partido Republicano e Partido Democrata, eles são muito aliados a grupos econômicos, né? Tanto um quanto o outro são refém de grupos econômicos, e aí fica difícil fazer a representação do povo. E bom deixar claro que nos Estados Unidos a gente não tem uma organização na sociedade como a gente tem em outros países, inclusive no Brasil. A gente não tem movimento sindical expressivo nos Estados Unidos. A cultura do individualismo, ela destrói uma sociedade, e é isso que a gente está vendo ali de forma muito, muito clara. Eu quero, Francisco Wellington, eu quero que a gente fale um pouquinho agora sobre a presença desse verdadeiro ataque, então, do Trump ao Brasil. Ele impõe essas tarifas assim de uma forma completamente absurda, as maiores aí, agora com a China junto a gente tem um parceiro, mas antes era o Brasil que estava com as maiores taxas. E a justificativa para isso é a questão política envolvendo o Bolsonaro e tudo mais. Você já falou aqui que os BRICS, na verdade, acabam sendo muito mais uma razão para esse ataque do que exatamente essa ação política. Mas a gente teve não só essa questão relativa à economia, como também essa tentativa de interferência no judiciário, o que é claramente uma interferência política. Então, como é que você vê esse olhar do Donald Trump para a América Latina, tendo o Brasil como essa porta de entrada? Daqui a pouco a gente fala sobre a Venezuela. Bom, vamos ser muito simples e objetivo e claro. Qual é o país do mundo, governado pela extrema-direita ou a direita, que tem uma classe política a gente chama classe, mas é um grupo político, que tenha ostensivamente defendido Donald Trump? A resposta é muito clara. O único país que tem um grupo político, um conjunto da sociedade, que tem dirigentes políticos que faz louvor a Trump e apoia o tarifaço é o Brasil. Você pode ir na Europa ver os governos de extrema-direita e direita, qual foi a reação deles ao tarifaço? O nacionalismo deles. E o nacionalismo tupiniquim, nosso. Essa vergonha, e eu vou dar o nome aos bois, essa vergonha dos governadores que estão fazendo ode ao tarifaço. O governador do maior estado do Brasil é patético. Mas não é só ele. É o de Minas, é o de Goiás, é do Rio Grande do Sul, é o de Santa Catarina, é do Amazonas, e por aí vai, Distrito Federal. Quer dizer, não tem em nenhum lugar do mundo um grupo político que dê esse suporte a um presidente externo de fazer essa pressão. Portanto, é bom dizer a todos aqui que o Trump só faz isso porque tem respaldo interno. Porque se não tivesse, ele não teria feito isso. Ou teria feito de uma forma diferente. Mas ele tem um deputado federal que se tornou o plenipotenciário das forças extremistas dentro da Casa Branca, sustentado inclusive pela Câmara de Deputados, que ninguém faz nada. Então, você vai dando espaço para isso. E o ataque a Alexandre de Moraes é nesse sentido. É no sentido de você desestabilizar, criar um... Olha, gente, a tentativa de golpe parlamentar, feita por esses 3 locados aí que invadiram, ocuparam a mesa do Senado e da Câmara, é uma demonstração clara de que tem um grupo dentro do Brasil que continua fazendo organização, sistematização e planejamento para um golpe. Ah, mas isso aí onde é que você viu? Qual o país do mundo que o cara ocupa uma mesa e não deixa nem o presidente da Câmara de Deputados sentar na mesa porque bota a perna na frente? Essa coisa patética só no Brasil. Nós vimos até os parlamentos da China não, de Taiwan, Coreia do Sul, às vezes trocarem catiripapo lá. Mas é diferente aqui no Brasil. Eles ocuparam. Então o Trump só faz isso porque tem um respaldo interno. E a grande questão é, com esse respaldo interno que ele tem, resta construir um grande arco de alianças para se contrapor essa composição que eu chamo de direita fascista, de apoiar e fazer ódio. Gente, eu tenho 62 anos. Eu nunca tinha visto um governador de um estado tão poderoso como São Paulo ter um papel tão ridículo como esse Tarcísio de Freitas está tendo. Vamos pegar então desse ponto aí que você está deixando. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa semana afirmou que o Trump é isso mesmo, ele é alguém independente dessa economia da atenção, então a gente precisa entregar alguma coisa para ele, que o Brasil tem que entregar alguma coisa para ele para daí ficar tudo bem.
O que o Brasil tem para entregar para o Trump, de acordo com os pedidos que ele fez, na sua opinião? Terras raras. Terras raras. Tá tão claro isso. O Tarcísio faz de louco, né? Aliás, de louco não, ele é muito esperto. Mas é tal coisa, aquela coisa de ir dando naturalidade a uma intervenção direta de um país estrangeiro dentro das nossas posses. O que Trump quer é isso. Um acordo. Ora, Trump entregou as terras raras praticamente à Rússia, com a Ucrânia. E ele fez essa mesma coisa com relação ao Brasil. O Brasil é uma potência econômica em termos de expectativa de realização. Ela não é uma potência econômica realizada porque a nossa história, com essa elite rastaquera que a gente tem, fica difícil de realizar. Mas o governador dizendo isso, gente, prestem atenção. Nós temos que entregar porque o cara é assim. Veja, onde é que está o nacionalismo desse cidadão? Os patriotas, né? Os patriotas, né? O Ronaldo Caiado, o Zema, que é um dos governadores mais ridículos que eu já vi até hoje, na terra de Magalhães Pinto, né? De Tancredo Neves, tem um governador daquela qualidade, da baixa qualificação, das entrevistas que ele faz. Então é isso que nós temos hoje em dia. Infelizmente. Resta saber se nas eleições de 2026, pelo menos, a gente vai diminuir um pouco esse fundo do poço que o Brasil está metido. Wellington, com relação voltando de novo para a América Latina, a situação da Venezuela. A gente sabe que as últimas eleições o resultado foi muito contestado, pouca gente reconheceu. Pediram as atas, né? Pediram atas, e enfim, o resultado é muito contestado. E o fato é que o Trump agora encontra também na Venezuela ali um motivo para a reafirmação dessa sua visão intervencionista aí no mundo. Como é que você vê esse direcionamento da atenção do Estado americano ali em relação à Venezuela? Primeiro me permita um contexto aqui. Esse negócio de pedir ata de eleição de outro país é patético. Aliás, você olhando a situação da Romênia, da Geórgia, da Moldávia, todos são países europeus. Todos tiveram intervenção da União Europeia nos processos eleitorais. O presidente da Romênia, o cara foi eleito e a União Europeia não deixou o cara tomar posse, anulou a eleição e fez outra. Na Geórgia estava vendo a mesma coisa, na Moldávia a mesma coisa. Ninguém pediu ata lá, né? Mas na Venezuela, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Foi pedido ata, etc e tal. Desde sempre, não é Trump, foi Biden, todo mundo querendo derrubar o governo da Venezuela, instalaram João Guaidó, roubaram as reservas em dólares da Venezuela, cercam o tempo todo a Venezuela. O que o Trump está fazendo é tentando ou criar uma justificativa para fazer uma intervenção armada, e eu não sei se ele vai fazer, porque a Venezuela não é a Granada, né? Granada foi invadida em 1983 pelas tropas americanas e mataram o presidente lá. Ele também, o Maduro não é o Noriega, né? Que inclusive era um aparatique do governo norte-americano envolvido com tráfico de drogas, foram lá e derrubaram e prenderam ele e o cara morreu na prisão. Enfim, a Venezuela é diferente e os Estados Unidos sabem disso. Então eles precisam fazer esse movimento de tentar forçar uma situação. Qual é a saída? Ora, vai ter uma reunião agora dos grupos de país Brasil, Colômbia, essa coisa toda. Esses países, eles precisam tomar uma decisão muito clara e dura contra essas ações dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai testando. Bota 3 destroyers, já aumentou a recompensa de Maduro, aí daqui a pouco não reconhece o governo de Maduro, diz que é um governo de narcotráfico, e como é um governo de narcotráfico, como o próprio Marco Rubio disse, só resta uma coisa, coitado, os Estados Unidos, que são vítimas do narcotráfico, invadir e derrubar o governo Maduro. Agora, há de se ponderar se isso é possível de ser feito no atual contexto. Eu acredito que não. Mas para ele cercar e estrangular a economia da Venezuela, que já está estrangulada, talvez seja mais um objetivo tático. Inclusive para dizer aos outros países, olha, esse quintal aqui é nosso. Pois é, e continuando na América Latina, a gente acabou de ser apresentado aí o resultado das eleições da Bolívia, né, que aconteceu no último domingo, e ali a gente tem o movimento que estava lá há 20 anos do governo, que foi iniciado ali com o Evo Morales, foi fragorosamente derrotado. A gente tem 2 candidatos, um de centro-direita e outro de extrema-direita, poderíamos dizer assim, que vão disputar o segundo turno em outubro.
aparentemente a gente não tem ali uma intervenção americana necessariamente, é uma decisão do próprio país, o pessoal foi se articulando dessa forma. É claro que a não participação do Evo Morales, que queria ser candidato, a justiça lá da Bolívia impediu. Como é que você vê esse resultado? O que isso aponta para a América Latina? Então a gente tem esse cerco norte-americano à Venezuela, a gente tem essa situação na Bolívia, a gente tem outras eleições caminhando na direção de um fortalecimento da direita e da extrema-direita no continente. Como é que você vê isso? A partir da Bolívia. Primeiro vamos aqui organizar as coisas. Na Bolívia, não pode ter um terceiro mandato para o resto da vida se o cara já foi presidente. Isso é constitucional. O que o Evo tentou foi mudar a Constituição. Não conseguiu, ficou chateado, rompeu com o atual presidente, lá vai, e os dois brigaram, né? Inclusive teve uma tentativa de golpe que Morales disse que foi até uma fantasia, criada um golpe fake, né? Para fortalecer. Enfim, Francisco, é uma derrota catastrófica para o que nós chamamos de esquerda. O movimento ao socialismo governou 20 anos, evidentemente tem muitas fraquezas na forma de como gerir a economia. Você pega a inflação da Venezuela, está em 25%, da Bolívia, está em 25% ao ano. Então não houve uma preparação do governo boliviano com relação à queda do preço do gás, do petróleo. Eles ficaram muito fragilizados, como é o caso da Venezuela, mas é a Bolívia, né? E dentro da Bolívia você tem um setor boliviano que é claramente golpista. O candidato da extrema-direita teve 30% dos votos, o outro também teve, né? Foi uma diferença muito, muito pequena. Agora eu quero só dizer uma coisa a você. Eu fiz um levantamento bem rápido do processo eleitoral da Bolívia e dos eleitores inscritos, a participação foi 23% ou 24%. O voto nulo, que geralmente era em torno de 4%, 5%, foi para 16%, porque o Morales pregou o voto nulo. Então teve todo esse contexto que possibilitou que a extrema-direita e a direita conseguissem chegar ao segundo turno. O que resta? Alguns dizem que deixa para lá, governa qualquer um lá e vamos esperar para ver o que acontece. Outros defendem que tem que se aliar ao menos ruim, né? O candidato que é neoliberal, o da direita, para tentar brecar o avanço da extrema-direita. O que vai acontecer eu não sei, só sei que o MAS saiu muito enfraquecido. Não sei se esse movimento se recompõe e vamos ver se o Evo Morales, que mostrou com os 14, 16% de voto nulo, que ele tem um peso na sociedade boliviana. Agora, a forma de como ele encaminhou isso, para mim, foi altamente equivocada. Muito personalista, colocando toda a responsabilidade de derrotar a extrema-direita e a direita nas mãos dele. Como ele não tinha mais acesso a ser candidato, ele simplesmente explodiu. E aí você tem 23% de eleitores decidindo, né? E aí você vai eleger um dos dois. É muito ruim para o Brasil, é muito ruim para a Venezuela, é muito ruim para a Colômbia você ter agora, na Bolívia, no centro da América do Sul, um governo de direita ou de extrema-direita. Wellington, e caminhando aqui para o final da nossa conversa... Vai terminar já? Tá. Eu pensei que a gente ia passar uns 2 dias aqui. Até porque tem muito assunto, né? Mas, caminhando aqui para o final da nossa conversa, gostaria que você fizesse uma avaliação da forma como você está lendo a resposta do governo brasileiro a esse ataque do governo americano. Você acha que o presidente Lula tem conseguido dar a resposta possível e ela é adequada? O judiciário brasileiro está respondendo à altura, o parlamento brasileiro está respondendo. Como é que você avalia de modo geral a resposta do Brasil e os seus diferentes atores a esse ataque estadunidense à soberania nacional? Vamos começar por partes, como diria o esquartejador. No caso do parlamento, você precisa ver quem é que está presidindo o parlamento. A resposta do Brasil é ridícula, muito fraca, sem autoridade nenhuma. Hugo Mota, sinceramente, o Pacheco é um pouquinho melhor, mas também... Então, do ponto de vista parlamentar, é uma luta quase quixotesca dos setores progressistas com essa caterva que está lá, que todo dia sobe lá e faz um chafurdo, enfim. Então, do ponto de vista parlamentar, muito fraco. Vamos lutando, né? Do ponto de vista do judiciário, eu vou me basear aqui na entrevista do Washington Post que o Alexandre de Moraes disse. Não vai voltar atrás. É simplesmente isso. Não adianta o Trump ficar todo descabelado com aquela peruca dele horrorosa, que não vai mudar a estratégia. Ele tem maioria
no STF. A exceção do Cássio Nunes Marques. Cássio com K, né? Isso. O pastor lá. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente André Mendonça. E agora o Fux, né? Então esses três... O encontro das perucas. O homem das perucas. Então esses três aí, eles formam um blocozinho dentro dos 11, então, beleza. No caso do executivo, a resposta do governo, é o seguinte, eu pensei que o mundo ia se acabar depois do tarifaço. Eu acordei e olhei e disse, o mundo está existindo. Quando você olha o tarifaço, o conjunto de produtos afetados pelo tarifaço corresponde a 4% das exportações brasileiras. Só que ela afeta muito pequenas e médias empresas, pequenas, micro e médias empresas. O que é que o governo fez? Um pacotaço, né, fiscal, tributário, para beneficiar essas pequenas empresas. Ao mesmo tempo, começou um grande movimento de fazer negócio com outros países. A China abriu o mercado da soja, o mercado da carne, por aí vai. Os contratos estão sendo refeitos, né? Não é, olha, quando o pessoal da Fiesp diz, o Brasil vai se arrasar, vai se acabar. É tudo um discurso político e ideológico. Não é assim que funciona